Olá, pessoal, tudo bem? Já liberei aqui a gravação. Então, eu vi. Deixa eu já liberar aqui para a gente já fazer os disclaimers aqui necessários. Então, vocês estão vendo aí, pessoal? Eu já havia, né? Avisei para vocês, já havia liberado aqui o material complementar, né? Nas três pastas. Hoje, mais tarde, a gente vai ter a terceira aula. Da o primeiro momento presencial, né, aproveitando aqui, né, o embalo, o primeiro momento presencial já foi postado aí na plataforma, né, da aula que vocês tiveram aí do dia 2, né, só que não foi dia 2, né, em função do SAEP, né, do provão aí do SAEP, aí vocês fizeram o SAEP, né, e só agora na semana passada é que vocês tiveram a primeira aula aqui, ó, foi dia 9. Então, essa do dia 9 aqui, a nota já foi lançada. Vocês devem já ter visto aí, né? Já fiz algumas correções, né? Que eu já deixei liberado aqui o material complementar, né? Embora não tinha as três aulas, né? Postadas aí. Já fiz a correção e as que estavam faltando aí da UC anterior, deixa eu voltar aqui para gente olhar aqui. A de manutenção já foi fechada, né? Já avisei o Luan e já está lá no Drive, né? Disponível, né? Então, parabéns, todos já passaram aí nessa UC de manutenção do CEP. Aí agora a gente está na última UC, né? Inclusive já já iniciei os relatórios, né? E eu estou fazendo a atualização todo dia. Como a gente já está finalizando, né? O curso aí de eletrotécnico no último módulo, né, na última OC, eu já deixei já os relatórios, os que já finalizaram, já está tudo pronto, né? Então, acredito que se todos enviarem até essa sexta-feira e as últimas tarefas, alguns já enviaram, né? Eu acredito que já segunda-feira já estão, como se diz, já estão liberados para fazer o conselho de classe, tá? Aí eu só vou conversar lá com o Luan, né? Para ver se a gente já faz o conselho de classe e já todo mundo já, como se já está liberado para pegar o certificado, né, o seu diploma aí, tá bom? Então, pessoal, olha, eu já fiz a publicação, né, igual a gente está vendo aqui, da atividade um a gente já comentou aqui, né? Aí agora, por isso que eu estou fazendo esse vídeo antecipando aqui, para a gente já fechar aqui com a instrução da atividade 5, né? E, e hoje, mais tarde, a gente faz, ou da atividade 5 não, desculpa, né? Do dia 5 que foi dia 5 do 12, né? E da terceira, e hoje, mais tarde, a gente faz a terceira atividade, tá bom? Terceira atividade, ela é tranquilona. Então, vamos lá. Instalação de aprendizagem. hum, Atividade, quando você vem aqui na pasta atividade 2, né? Então, tem os dois arquivos, né? Porque ela é dividida em duas etapas. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que não necessariamente precisa colocar em dois arquivos diferentes. Você pode fazer a primeira atividade nessa primeira folha aqui e depois copiar, né, e colar o resultado aqui, né, na folha de previsão de recursos financeiros, tá bom? Você pode enviar apenas um arquivo, tá? O page. Fazer o download aqui. E já vou aproveitar aqui, pessoal. Já vou fazer logo o download
da atividade que a gente vai fazer mais tarde, a gente ganhando tempo aqui. Atividade 2. Já vou baixar logo, né? Então aqui é simples. Aqui é o pré-envio, né? E esse daqui é o que contém a folha de resposta. Tá vendo? Essa aula hoje de hoje à noite vai ser mesmo só para tirar dúvidas, né? Como a maioria já até enviou, né? A tarefa, né? Vocês entenderam bem, né, qual que é o espírito aí do memorial descritivo. Já até deixei também o link, né? O link do SICAP aqui, né? Que a gente acessa aí o site da Equatorial. Eu vou baixar assim ela compactada, porque ela já sai com esse número aqui, ó. Ela já vem aqui da plataforma, ó, com esse número aqui. Já vou deixar aqui, já para a gente ir ganhando tempo. Eu sei que vocês já estão doidos aí para, né? Alguns aí tá só esperando. Eu mesmo, quando eu estava fazendo engenharia elétrica, eu estava só esperando sair o meu diploma, né? Para eu ser efetivado onde eu estava estagiando. Eu não sei se eu pedi aqui para a monitora de vocês, tá outro nome aqui, mas quem assumiu é a Flaviane. Deixa eu ver. Ah, não, já atualizou aqui, já tá ela aqui como monitora. Eu não sei se eu enviei o arquivo da norma técnica. Se não, eu vou pedir para ela anexar aí na pasta. Porque é interessante vocês olharem o arquivo da norma técnica, né? Uhum. Porque senão fica, ah, não, por que que eu estou fazendo esse cálculo aqui? Não, porque o professor mandou fazer e colocou aqui na planilha. Não. Existe lá na norma técnica o porquê que aquele cálculo é executado, né? Os critérios. Basicamente é você olhar em tabelas aqui. Essa aqui é a parte um, né? E já vou até abrir a parte 2. Ok, já está aberto. Então, vamos lá, vamos por partes aqui. Deixa eu já pegar o. É porque são dois arquivos aqui. Tem um que é da Equatorial, né? Um que é atual. Porém, confesso para vocês que eu ainda não, como se diz, não naveguei nele. Mas existe uma outra norma, essa daqui, ó, que inclusive está listada lá no projeto. Na hora que vocês abrem lá o projeto, vamos abrir ele aqui. Vocês vão notar, tá tanto em PDF como em DWG, né? Na hora que ele está abrindo aqui, agora eu mostro. Então, esse daqui, ó, é esse aqui, ó, critérios de projeto de redistribuição. Esse é o mais antigão. Inclusive, né, a Enel, ela ainda utilizava, muitos analistas ainda utilizavam esse material sem mesmo eles terem mudado o logo aqui, tá? Na verdade, muitas das, ó, por exemplo, a 05 ela foi modificada. A diferença é que eles mudaram, como se diz, a marca d'água do papel e colocaram Enel Distribuição.
mas as informações, as tabelas, as referências eram ipsis literis, ou seja, era literalmente a mesma dessa daqui, a antiga 08. Como eu estou acostumado a fazer projeto e cálculo baseado nessa daqui, é por isso que lá no projeto tá a referência dessa aqui, tá bom, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Colocar ela aqui em tela dividida, aí fica mais simples da gente ver. Aqui, ó. Estão vendo as referências aqui que eu até pedi na primeira atividade, ó. De colocar 01 é relacionado aos tamanhos de poste, né? O cálculo de engastamento, que é a valeta. A 05 é relacionado a clientes que precisam, né? Ou até mesmo você dimensionar esse transformador aqui, ó. Na 05 existe a tabela de transformadores que a gente começa. Tem lá de 45, mas atualmente com a quantidade de carga, né, que é igual eu falei, a planta urbana, ela vai aumentando a quantidade de carga e daí os transformadores, por exemplo, antigamente você fazia um projeto para um cliente industrial, aí vamos supor que a carga dele deu 45 kVA. 45 não, vamos pôr um pouco menos, né, porque senão fica no gargalo. Vamos supor que deu 35. Ou seja, o transformador que você ia pedir a liberação de carga pensando em projeto elétrico industrial, que você ia pedir era o de 45, né? E ele tem que ser maior do que a carga atual. Aí era o 45, aí depois 75 e assim por diante, né? 112,5 kVA, né? 150, 225, 300 e 500. Então, na 05 está essa lista. E você utiliza essa lista justamente para dimensionar que transformador que eu vou colocar nessa rede. É igual eu falei para vocês lá na primeira atividade, para vocês fazerem a correção, tirar o de 150, que ele está muito superdimensionado. Tá certo que a base do projeto elétrico é você dimensionar ele, é baseado no superdimensionamento. Você superdimensiona o cabo para você injetar uma corrente e uma tensão menor do que a que ele suporta, né? Então, aí você superdimensiona ele, você dimensiona para ele suportar mais do que a capacidade de corrente, né? O que chama lá nas tabelas lá, né? Para ele suportar uma capacidade maior para você colocar uma capacidade de corrente menor. Do mesmo jeito, o disjuntor, ele vai ter uma capacidade de corrente menor do que a do cabo, porque ele é que vai dar o grito lá e vai falar, opa, né, vou desligar esse circuito, porque senão vai virar o grill aroma fora, mas vai torrar tudo, né? Então, é mais ou menos isso. Você superdimensiona só que você sempre injeta uma tensão e uma corrente menor do que aquele suporta, até mesmo porque para ele não funcionar aí no gargalo aí. Então, nessa tabela, por isso que ela está listada aqui, a razão dela está aqui, ó, a 05, é porque você consegue as especificações, o elo fusível, tipo esse aqui, ó, o 5H, tá tudo nela aqui, ó. Ou seja, nomenclatura antiga. A gente tem que descobrir a da Equatorial, né? Ó, igual essa daqui, ó. Essa da Equatorial aqui, deixa eu já abrir ela logo aqui. Se não tiver lá na pasta de arquivos modelo, eu peço para a Flaviane colocar para vocês lá. Então, essa daqui, deixa eu ver se é essa mesmo. Critérios de projeto, tá vendo? Ó, critérios de projeto de redistribuição. A antiga, que também a Enel estava utilizando, ó, critérios de projeto de redistribuição aérea, só que aqui eles são mais específicos, né? O classe 15 kV,
é 13,8, é o famoso 13,8. O classe 36,2 kV é o famoso 34,5, tá? E aqui não, o da Equatorial, eles são mais sucintos, né? E só coloca critério de projeto de rede de distribuição. Já já diz, né, para quem é da área, para o eletricista de rede, para o engenheiro eletricista, para o eletrotécnico, já diz que é tensão de média tensão, né? Média ou baixa tensão, né? Lembrando que lembra que eu falei, o objetivo da média tensão da ela energizar a malha de rede urbana aérea. E o objetivo do transformador é converter, né, para da tensão de média tensão, que é só de transporte, né? Até aqui na bucha do primário, lembra que eu falei? É transporte, transporte de energia. Da bucha do secundário para o cliente, né, residencial, comercial, industrial, aí sim é utilização de energia, né, no nível de baixa tensão, né? Nas arquiteturas aí 220 monofásico, 380 é só multiplicar por raiz quadrada de 3, né? 380 bifásico e 600, dá 656, né? Mas sempre os programas igual o CAD Proj, também o SGT Proj, que é o que a Equatorial utiliza, né? Eles arredondam para 660. Na verdade, não é nem um arredondamento. Se fosse arredondamento, seria é, 557, né? Então, eles já, como se já trunca, já coloca, nem truncamento, né? Já coloca lá 660 no programa. Então, aí as tabelas, deixei para as tabelas de cálculo aqui, ó. E daí vai fazer sentido depois o arquivo que eu tenho aqui, que eu disponibilizei para vocês. Realmente, ó, tem muita regra aqui falando. Ó, aí quando você chega aqui nas tabelas, ó, por exemplo, tabela 1, demanda diversificada para dimensionamento de transformadores. Está vendo o tamanho do lote aqui? Ó, ele importa. Ó. Os lotes, lembra que eu falei que esse projeto aqui, ele foi pensado, né? Ele foi dimensionado para o aluno entender, por isso que a carga dá 1 kVA por lote, né? Eu não falo nem unidade consumidora. Lembra que eu falei que, quer dizer, isso eu não falei não, estou falando agora. É uma estatística, um cálculo estatístico, e dependendo da quantidade aí, por exemplo, aqui, ó, essa tabela 1 fala, ó, até 400 metros quadrados, né? Aí, loteamento, aí ainda tem as classes aqui, ó, loteamento urbano e rural, condomínios horizontais, né? É, que tem um condomínio vertical também, né? Mas aí, no caso de condomínio vertical, geralmente, ó, só para vocês verem, antigamente, como se diz, quando eu era projetista pequeno lá em Barbacena, quando a gente falava em condomínio, a gente já pensava logo em quê? Em uma tabela, deixa eu abrir a 05 aqui, ó. Em uma tabela da 05, essa daqui, ó. Quando a gente fala assim, condomínios, né? Não importa se é condomínio horizontal, né? Que são casas, né? E verticais, que é basicamente apartamento aí, né? A gente já pensava, tá vendo aqui, ó? Antigamente, lá em 1900 Guaraná de rolha, ó, você dimensionava o transformador de 30 kV, nem tava lembrando desse daqui, ó. 30 kVA, 45 kVA. Esses aqui, ó, já caíram em desuso. Porém, eles ainda continuam na tabela. Porque ainda existe na malha urbana, né? Não estou falando aqui só de Goiânia, né? Mas eu estou falando de outras concessionárias de energia, ainda existe transformadores. Um dia desses eu encontrei um de 45 aí na rede urbana.
o que que as concessionárias atuais estão fazendo, né? Elas estão mudando as redes tipo N, né, aquelas rede nua, né, para rede compacta, né, no caso da média tensão, e rede multiplex para o caso da baixa tensão. Então, eles estão fazendo esse movimento. E outro movimento é o quê? Retirar esses transformadores aqui menores, né? Esse de 30 kVA e esse de 45 kVA. Aquela história, né? O transformador, se ele não apresentou defeito, se não deu uma queda de tensão muito alta naquele loteamento ao qual ele foi instalado lá em 1970, 1960, se não deu nenhum problema, como se diz, time que está ganhando não se mexe, né? Economicamente aí para o empresário, isso é bom, né? Já que ninguém está reclamando, então deixa ele lá. Aí no dia que reclamar, você tira esse de 30, por exemplo, um de 30 deu problema, você coloca o usual, que é o de 75. Ah, um de 45 deu problema? Coloca na malha urbana aqui, ó. Esse, né, troca o de 45 pelo de 75. Mas enquanto ele estiver funcionando, você não retira, mas você não, nos projetos atuais de rede, você não pede para colocar esses transformadores aqui, né? E lembra lá na primeira aula que a demanda total deu 16 kVA, né? Então, esse de 150, ele está muito superdimensionado. Não faz sentido, nem economicamente para a concessionária de energia, implantar e pensa na malha urbana inteira esse de 150 num loteamento, né? E, igual eu falei, esse transformador, ele só vai servir para clientes residenciais e pequenos comércios. Por exemplo, deixa eu abrir a 04 aqui, ó, para vocês entenderem o que que eu estou falando aqui, caso ficou no ar aí, caso tenha ficado no ar. Aqui, ó. Até a tabela mudou, viu? Se eu não me engano, a da Equatorial é NT0, acho que é 03, 003 ou é 004. Não tô. 2? Ah, olha, o colega aqui me corrigiu, é 02 aqui. Então, aqui. Modificou, viu? Se não me falha a memória, nem bifásico não tem mais esse tipo de cliente aqui. Eu sei que o último aqui que o Theo me mostrou aqui já é monofásico e trifásico que tem lá, né? Mas vamos partir do princípio que é essa daqui que tá valendo aqui. Então, ó, até essa carga aqui, ó, de 66 kVA, na verdade, hoje em dia é até de 75. Aí você pensa, ah, mas de 75 você não tem que aprovar um projeto na concessionária local? Tem. Mas você só vai aprovar se você utilizar, ó, por exemplo, o disjuntor, se eu não me engano, é o mesmo. Deixa eu olhar aqui. Ó, um disjuntor trifase 125. Porém, um cabeamento, ó, cabeamento para quando tem um traço aqui, quer dizer que ele é igual ao dimensionamento do anterior aqui na tabela. Que é se for aéreo, ó, é o multiplex, né, ou quadruplex de 35 milímetros quadrado. Se for o PVC 70, também. Se for o XLPE, aquele o 06 a 1 kV, aí já é um de 25 milímetros, né? Agora, se você fizer a liberação de carga, se você requerer, né, uma liberação de carga e for colocar literalmente o transformador de 75 individual para sua indústria ali, por exemplo, aí você vai utilizar, em vez do cabeamento de 35, né, o multiplex, direto da baixa tensão, você vai utilizar direto da baixa tensão do transformador de 75 que você pediu a liberação de carga. E o cabeamento, ó, é de 70 milímetros, né? Se for o XLPE, é o de 50. Mas aqui considerando que você vai utilizar esse transformador individual, ou seja, para você, né? No caso do projeto de rede, não. Esse transformador ele vai ser coletivo para esses 4 quarteirões aqui fictício aqui, ó, dos lote 1 até o 17, que na verdade dá 16 clientes aqui, ó, porque ele pulou o cliente, o lote 05, ó, tá vendo? Que o lote 05 ele não aparece aqui.
Então, na verdade, são 16 clientes aí, ó. Cada um dá 1 kVA de demanda aí, né? Baseada nessa tabela aqui, ó. Uma das tabelas é essa daqui. Então, ó, se for um condomínio horizontal, né? Lembra que eu falei tem um horizontal e tem um, né, tem um vertical aqui. Aí, antigamente, quando a gente pensava em condomínio, a gente já pensava, existe um transformador próprio para alimentar esse condomínio. Existe uma demanda, ou seja, existe uma liberação de carga para você implementar esse transformador lá. Mas atualmente, por exemplo, minha irmã mora em um condomínio horizontal em que né, ele é fechado, tem uma rua, as casas ficam laterais, aí tem uma pracinha lá, tem tudo, tem o salão de festas e tal. Porém, a energia dos clientes, eu não me lembro quantas casas que são, mas são acho que mais que 20 casas aí, dentro desse condomínio fechado aí, né, horizontal. Porém, eles não fizeram uma liberação de carga para alimentar essas 20 residências. É mais, viu? Mas eu estou chutando 20 aqui, né? Essas 20 residências. Aí, como assim, professor? Então não vai dar. Não, eles pegam a energia, cada residência, ela pega energia direto da baixa tensão. É mais ou menos assim, deixa eu pegar uma planta de situação. Não, faz de conta que esse quadrado aqui, ó, é o condomínio lá, né? É o condomínio todo. Aí você tem, ó, cada um desses quadradinhos aqui, ó, é uma casa. Copiar aqui. Vou desligar a ferramenta aqui, ó, Snap. Ah, não, já está desligada aqui. Aí cada quadrado desse aqui é uma casa. E ela fica nesse design aqui, ó. Vamos supor que essa aqui é a última casa do lado da direita do condomínio, ó. Estou alimentando lá da esquerda dele aqui. É literalmente nesse design aqui, ó. Aí aqui fica a entrada, né? O portão de entrada aqui da guarita aqui, né? E aí, em vez de você ter um transformador que é o clássico, né, um transformador, né, baseado nessa tabela aqui, onde 75, 112,5, 150, 225, 300 ou 500, né, você pega a alimentação, aqui, ó. Aí no caso, aqui é a calçada, né? Espera aí. O Snap tá ligado aqui. Ah, tá. Agora eu desliguei o Snap e vai dar certo aqui, ó. Então, esse quadrado maior aqui é a calçada em volta aqui, né? Que é o portão de entrada. Aí, em vez de colocar um transformador aqui dentro da unidade consumidora, pedir uma liberação de carga, o que que eles fizeram? Aí aqui tem uma rede que passa desse lado aqui da rua e outra rede desse outro lado da rua aqui, ela passa do outro lado da calçada. Aí o que que eles fizeram? Vou pegar aqui um pote aqui só para simbolizar aqui o. Aí vamos supor, tem um poste aqui, ó, tem um aqui, e aqui são os vãos aqui, ó. Aí essa casa aqui, ó, pega a alimentação. O medidor de energia, ele fica no muro de trás da casa. Aqui, ó, nessa parte que fica a entrada da casa, né? Aqui tem uma arinha aqui. E aí o medidor de energia né, de baixa tensão, ele fica aqui direto. Então, é um condomínio fechado, né, um condomínio horizontal, né, igual fala aqui na regra, porém, cada residência aqui, ó, ela pega alimentação direto da baixa tensão, aí dependendo aqui do poste, né, ó, aí pega desse, aí vai no medidor lá já direto, em monofásico, entendeu? Como se fossem casas individuais, só que tá o quê? No mesmo condomínio. Aí tá, né, tá nessa situação. Aí você não precisa, né? é, Aí já nesse cálculo estatístico, apesar dele ser um condomínio horizontal,
esse cálculo aqui ele tem que entrar, viu? Então tem que considerar a área, né? A área de cada cliente aqui, não a área do condomínio inteiro, né? Que aí vai ser uma área gigantesca aqui, ó. Aí vamos supor que e a casa ela é pequenininha. Eu lembro que minha mãe falava assim, minha filha mora na casinha de boneca. Eu sei que é uns 60 metros quadrados, mais ou menos. Aí você tem que considerar 60 metros quadrados vezes, né, vezes 20, né? Mais aí vamos supor, tem esse quarteirão, e lá são vários quarteirões com esse design, esse tipo de condomínio. Aí esse cálculo vai entrar, ó. Então a demanda é em quilovolt-ampere, tá vendo? Ó? 1,5, 2 kVA, 3 kVA, ó. Aí tá vendo? Mas isso é a área individual, tá vendo? Até 400 até 400 metros quadrados é 1 kVA. Por isso, e cada um desses lotes aqui, né, lembra, eu falei que é estatístico porque você tem um lote, ele não é considerado uma unidade consumidora ainda. Você não sabe se ele é uma residência, se for uma residência, então realmente esse transformador que fica estrategicamente aqui, ó, no ponto central aqui desses quarteirões, às vezes dois, às vezes três, às vezes quatro, né, dependendo aí da carga aí, né, que ele vai suportar, né, colocando pontualmente aqui nessas ruas aqui, ó, para queda de tensão. Por isso que esse gráfico aqui, ó, é como se fosse um diagrama unifilar, ó. Lá no final da NTC 08, eu não me lembro que página que está aqui da 05 da Equatorial, né? Tem tem esse diagrama aqui mostrando os locais ideais para você colocar o transformador da rede, né, do projeto aí de CEP aí, né? Aqui, ó, características físicas dos cabos de alumínio coberto, né, no caso o da baixa tensão, que seria essa rede aqui, a SI, né, SI1, aí tem a SI1A, SI3 e SI4. Olha, ó, tem os de seção, né, de 50 milímetros quadrados, tem o de 150, né, ó, os fios são 6 fios que fazem um cabo lá, né, semelhante o da média tensão, né, seis fios, ou seja, e lá no caso da média tensão são 7, né, 6 de alumínio e um de aço. Nesse caso aqui, ó, para baixa tensão, né? Ó, 6 compactado, o de 150 milímetros, ele já tem 6 fios formando o cabo de 150, né? 6 não, 15, desculpa, né? Características mecânicas, você tem uma série de tabelas aqui, ó. Ó, a resistência aqui por quilo, tá vendo, ó? Ohms barra km, né? Ou seja, ohms por quilômetro, né, de cabo aqui. Aí você vai jogar o que é a segunda lei de Ohm para você saber qual que é a resistência. Aí no caso aqui, ó, tem a reatância indutiva, né, que baseando o quê, né, no campo eletromagnético. Quando você tem cargas, lembra que eu falei que o sistema elétrico aí, né, você tem cargas com arquitetura indutiva, que são as máquinas elétricas. O transformador é uma máquina elétrica, em vez de ser rotativa, ela é estática, né? Então, ela tem característica indutiva, né? Libera campo eletromagnético. Por isso que por você ter muitas máquinas que não só utilizam a energia, mas geram a energia elétrica e ela tem essa arquitetura indutiva, por isso que lá na matéria de eficiência energética vocês aprendem, vocês já começam lá em eletricidade básica, né? Aí lá em eficiência energética você já fecha um nível e o conhecimento para saber como é que faz a correção do fator de potência e retirar o que é a energia magnetizante do sistema e fazer com que esse circuito ele fique resistivo, né? Com que ele consiga aí ter a máxima transferência de potência. Olha, os coeficientes de queda de tensão,
E essa tabela que é semelhante àquela tabela que eu mostrei lá na matéria de projetos elétricos industriais, né, do fabricante. Lembra que eu falei que no início o pessoal olhava só na NBR 5410. Depois, né, com o avanço aí, vários clientes, vários construtores aí de cabos, né, cabos, fios, vários fabricantes, né, o processo ali de construção dos cabos, seja ele de alumínio, de cobre, a dopagem do material, né, ou seja, a pureza ali daquele material. Então, esse avanço aí, a queda de tensão, ela vai diminuindo. Tá certo que existe, né, o fator comprimento, o fator bitola do cabo, né, mas existe o fator, né, que faz parte lá, lembra, não tem o coeficiente é a constante lá da fórmula. E esse coeficiente, ele é influenciado pela característica do material. Uma das características é a pureza do material, né? A pureza ali do alumínio, né? Se ele tiver muita impureza, a queda de tensão dele vai ser maior. Quanto mais puro, a queda de tensão característica dele, né, que faz parte do coeficiente, ela vai ser menor. Trações, lembra que eu falei que você tem que tracionar o cabo, mas você tem que deixar uma catenária lá, você não pode fazer o tracionamento total. Formação dos cabos aqui, ó, por isso, tá vendo, ó, 3 vezes, às vezes o pessoal coloca hashtag aqui, que é para dizer também a quantidade, ó, 3 cabos, né, de 70 milímetros, mais a cordoária, que também é 70 milímetros quadrado. Tá vendo aqui, ó? Condutor fase, condutor neutro e os cabos aqui completos aqui. Quando fala multiplexado, ele está falando da baixa tensão, viu? Que a maioria do dimensionamento aqui, ó, média tensão só foi dimensionado do tronco A, que na teoria ele vem lá da subestação, da alimentação mais próxima aqui, ó. Por isso que ele tem média tensão também, ó. CE1A, rede compacta, ele finaliza numa CE3, eu deveria ter colocado 3 aqui, né? É porque lá na norma tá assim, CETR, que é uma rede compacta onde você tem um transformador, né? E nesse caso aqui, ó, a rede de média tensão compacta, ela morreu nesse poste aqui. Então, quando ela finaliza, quando ela morre no poste, vamos dizer assim, é o encabeçamento final, aí ela é uma tipo 3, né? Então, deveria ser CE3TR, para ser mais preciosista aí, né? Ó, e coeficientes de queda de tensão, as trações aqui, ó. Então, essas tabelas, ó, tá vendo aqui a ó, tabela de dimensionamento do elo fusível. Tá vendo aqui, ó, o de 75, ó, para 13,8 foi o 5H, ó, por isso que tá o 5H aqui. Vamos supor que essa rede aqui, ó, fosse uma lá do Rio Grande do Sul. Tô falando Rio Grande do Sul porque é a única que eu tô lembrando aqui de cabeça aqui, que em vez de ser 13,8, ela é 34,5 kV. Aí, em vez de utilizar o elo fusível 5H, eu colocaria na lista de material o 2H, viu? Aí, em vez de ser 5H, seria 2H aqui. Tá vendo onde eu estou pegando essas informações? Essas informações eu encontro na norma aqui de critérios de projeto de CEP, né? E também, né, na norma aqui que, que é fornecimento de energia em média tensão. Que é essa que a gente olha aqui quando a gente está fazendo lá projetos industriais, né? Que tem as cargas altas, que a gente utiliza um transformador específico só para aquele cliente. Nesse caso, a gente utiliza essa tabela e a da 08, né? Da 08 tem aqui também, ó. A gente utiliza dessa e a da 08, que são semelhantes, né? Para a gente dimensionar o transformador que vai fornecer energia direto, lembra desse termo, direto da baixa tensão para o cliente, desde que ele esteja o quê? Desde que ele seja até categoria T5, nesse caso, essa tabela aqui, ó, de 75, apesar da carga ser de 75, né?
Só que ele vai ser alimentado direto, é um cliente apenas, e vai ser até essa carga aqui, vai ser apenas um cliente, né? Agora, se for uma carga igual a essa daqui, que está nessa tabela aqui, ó, e eu tenho uma liberação de carga, aí eu vou modificar o cabeamento, se for o caso 75, né? O de 35 para 70. Obviamente, o transformador vai ficar dentro da unidade consumidora, né? Vamos pegar se fosse de 112,5 aqui, ó. Ó, disjuntor trifásico 75 e o cabeamento o mais fraquinho, né? O de 95 milímetros quadrados. Então, esse transformador aqui, ele já não serve para esse cliente. Ele é só para clientes que se enquadram até o T5 aqui, essa categoria T5, sendo alimentado direto da baixa tensão. No caso, né, o de industrial, ele também vai ser alimentado direto da baixa tensão, mas do transformador individual da liberação de carga que ele tem autorização. Aí vai ser direto do transformador dele, não vai ser de um transformador coletivo da rede de média tensão, tá bom? Então, essa eu acho que não está lá. Vamos olhar aqui, para eu ter certeza que se não tiver, eu vou pedir para a Flaviane colocar lá. Deixa eu ver. Complementar a atividade 2. Tem um projeto, obviamente, né? Ó, o modelo, não está aqui não. Eu vou colocar eles. Vou colocar esse da equatorial, ó, que é o atual. Se vocês compararem as tabelas dos dois, são as mesmas, viu? Às vezes ela está em ordem trocada aí, mas se você olhar aqui, ó, características elétricas das lâmpadas e reatores, lembrando que aqui também está considerando a estatística aqui, ó, ou seja, eu não fiz um projeto para esse consumidor que está aqui no lote um, e daí, a partir das cargas que ele tem, né, que ele vai utilizar na sua residência, eu cheguei a essa demanda de 1 kVA. Não, isso daqui foi um cálculo estatístico baseado, né, um das variáveis do cálculo é na metragem quadrada aqui do lote. Então, baseado nessa, lembra que lá em cima eu mostrei que até 400 metros quadrados, aí dá a demanda geral, vamos dizer assim, de 1 kVA, aí acima disso, 1,5, vocês viram lá na tabela, né? Então, não foi baseado no achismo, né? E também não foi baseado em projeto. Foi baseado em estatística, na média que cada um desses clientes que fazem parte desse loteamento como um todo aqui, na média de kilovolt-ampere, que eles vão provavelmente consumir. Não quer dizer que cada um, né, vai consumir 1 kVA, e aí no final do mês vai dar, né, kilovolt-ampere hora aí relacionado a isso daqui. Não estou dizendo isso. É estatística. E segundo o professor, né, o professor meu que trabalhava, hoje em dia ele já é aposentado, João de Oliveira, essa estatística aqui é baseada em dados anteriores, né? Anteriores como assim? Hoje em dia, a gente está em 2023, né? Então, a malha urbana, ela sempre vai crescendo. Você tem os dados, né, do crescimento vegetativo, da quantidade de residências que tem, né? Então, na média, eles têm uma ideia, né, da quantidade de kilovolt-ampere. Lembra que eu mostrei lá em instalações? Eu não mostrei para vocês, vocês são uma turma nova, mas provavelmente o professor deve ter mostrado. Baseado quer ver? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó. É, até eu achar aqui, vai passar o tempo aqui da gravação. É, na estatística, né? Vamos supor que eles fizeram essa estatística desde a década de 50 aí, né? Da quantidade de kilovolt-ampere que o cidadão médio ele consome no seu lote, em que vai estar a sua casa, né?
sua unidade consumidora, eles foram fazendo um banco de dados. Daí, né, esse fato, né, de até 400 metros quadrados, uma residência de até 400 metros quadrados, e na média, às vezes uns consomem mais, outros consomem menos, mas na média consumir 1 kVA, né? Eles foram estatisticamente aí fizeram a tabela, né? Tabela que fala isso, que se eu não me engano, acho que era a tabela 2, era a tabela 3 aqui da 08, né? Então, tudo é baseado em estatística, ou seja, da coleta de dados que foi feita ao longo do tempo, e eles criaram esse critério, né? Já que, lembra que eu falei que o projeto mais fácil de fazer é o industrial, porque você já tem as máquinas que o cliente vai precisar, vamos supor que é uma fábrica de ração, que ele vai processar, geralmente eles compram os ossos, né? Por exemplo, lá da Friboi, por exemplo. Eles compram aqueles ossos ali e processam, e daí faz tipo uma espécie de quirela ali, que ela vai, aí compacta aquele grão, né? Ah, para filhote, o grão tem que ter tantos milímetros lá. Daí eles fazem uma espécie de uma mistura, né? Que vira a ração para o animal ali, né? Então faz essa compactação e aquela máquina, ela tem uma potência definida. Ah, não, vai ser uma máquina de, sei lá, de 7.000, de 7.000 watts de potência, né? Então você sabe que potência que essa máquina que você vai utilizar na sua planta tem, por isso, você vai pegar o somatório das potências das máquinas e você vai dimensionar a quantidade de carga que você utiliza, e daí, vamos supor que aí eu tenho que utilizar um transformador de 112,5. Então, esse tipo de projeto é fácil fazer, porque você já tem as máquinas que você vai utilizar na sua planta de produção, e você tem as potências, né? E aí é fácil você dimensionar. Já um loteamento aí é difícil, você não sabe. Pode ser que tenha no lote 2 aqui uma indústria, ou pode ser que tenha uma residência, e essa residência aqui, e eu vou te falar, a maioria dos lotes aqui individuais, eles não têm esse tamanho absurdo aqui de 225 metros quadrados. Lembra que eu falei? Esse lote gigantesco aqui, né? Ele foi projetado para vocês entenderem como é que é dimensionado um projeto do CEP aí, tá? Então vamos continuar, vamos finalizar aqui essa aula. Então, ó, vou colocar 01 aqui, né? Pedir para colocar 01 e essa 05 aqui para vocês terem uma noção. A 01 é de postes, né? A 08 é de critérios de projeto, né? Para vocês terem uma referência. Vou pedir para colocar a 06 também, né, que é redes nuas, e a 17, NTD 17, que é para rede multiplex, a 18, que é para rede multiplexada, tá bom? Pedir para colocar aqui na atividade 2. Hein? Então, inclusive, esse print aqui é uma foto. Aí, o que que eu fiz? Para facilitar a vida de vocês aqui. Inclusive, ó, aproveitando que a 08 está aberta aqui, ó, esse print aqui, ó, tá vendo que ele é bem semelhante aqui, ó. Felizmente não dá para aproveitar esse print aqui, ó. Porque se eu não me engano, deixa eu tentar escrever aqui. Se você tentar escrever, só se você colocar, se você pôr assim, ó, foto abaixo, ó, você vem aqui em quebra de texto, ó, atrás do texto. Se você pôr atrás do texto, você tá vendo aqui, ó, você consegue alinhar aqui. Deixa eu desligar aqui o parágrafo. Aí você consegue escrever ou colocar uma tabela aqui. Se você pôr essa imagem, isso aqui é uma imagem, é uma foto. E eu só estou conseguindo escrever aqui agora, ó, porque eu coloquei ela para ser exibida atrás do texto no Word. Isso aqui é uma falha aqui desse documento, né? Então, para facilitar a vida de vocês, né, vocês vão utilizar esse modelo aqui, né? Por isso que eu coloquei o material complementar. O modelo é basicamente esse. Tá vendo esse design aqui, ó? Ó, tá vendo
tá vendo esse design aqui? É exatamente, ó, a conformação, né, aonde que no loteamento, né, dependendo se é 2, 3, 4 quarteirões, eu vou localizar, eu vou locar o transformador. A mais eficiente, geralmente, é essa, eu colocar num ponto médio do loteamento. Tá certo que eu poderia, não necessariamente eu preciso colocar a rede de baixa tensão, né, nesse tipo de construção. Se eu quisesse, eu poderia ter vindo aqui, ó, direto da avenida e alimentado, em vez de ter dado a volta aqui no quarteirão. Então, isso daí vai do projetista, né? Ou, às vezes, né? Não quer dizer que esse é o certo e se você fizer diferente desse, você está errado. Não. Então, é esse desenho 12 aqui, ó, que é o diagrama, vamos dizer assim, o diagrama unifilar, que é baseado nos cálculos dessa tabela, dessa planilha de cálculo de queda de tensão aqui. Então, foi baseado, ó, tá até na página 65 de 67 da 08. Confesso que na da, na da Equatorial, eu não me lembro que página é, mas existe uma página igualzinho, cara crachada essa página aqui. Aí o que que eu fiz para facilitar a vida, né? Não só de vocês, mas minha também na hora de corrigir aí. Eu peguei, entrei na página errada aqui, pera. Aí eu alterei o arquivo, tá vendo? Ó, se for o arquivo original, você tem que colocar a imagem atrás do texto para você conseguir ou desenhar ou até, né, escrever algo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Para você ou escrever algo aqui, ó. Deixa, tá vendo? Ó, que até é difícil, dependendo de onde você trisca aqui com o mouse, ó, você seleciona a imagem. Aí para você escrever, ou até você desenhar aqui, ó, para colocar por exemplo, aqui o diagrama, né? Ah, eu ponho o transformador aqui, aí coloco um poste aqui, outro, e a alimentação sai aqui. Então, eu achei que essa folha que é fornecida para vocês, ela, para quem não tem um bom conhecimento aí do Word, fica complicado. Aí o que que eu fiz para facilitar a vida de vocês? Esse modelo aqui, ó, eu disponibilizei, aí eu coloquei uma tabela, né, tipo tabelinha do Excel, fiz o print, é para vocês fazer a tarefa, mas nesse modelo aqui, ó. Vem aqui do projeto, tira o print da representação gráfica do transformador, e aqui, ó, no restante, você coloca o cálculo de queda de tensão aqui, ó. Vocês tiram o print dele e vão colocando aqui. Fez isso, vocês já mataram a etapa, né, a primeira etapa dessa tarefa aqui, ok? Agora, vamos lá. Agora, se vocês perceberem aqui, essa tarefa aqui é cara crachá lá da tarefa de projetos elétricos industriais. É a mesminha, sem tirar nem pôr. É a mesma. Aí o que que eu fiz para facilitar a vida de vocês? Eu peguei essa mesma aqui e editei para ela ficar adequada para projeto de CEP, que é essa daqui, ó, que está lá no material disponível para você. Estou abrindo ela aqui, ó. O que que eu alterei aqui, ó? Eu já coloquei aqui, se eu não me engano, dá um 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toda vez eu esqueço de editar esse arquivo aqui. Então, são 7 passos. A visita em campo, que você vai lá,
né? Lá em campo aqui, ó, marcar os piquetes, né? Marcar onde que vai ficar o poste, para depois você vir com guindaste hidráulico ou com a cavadeira aí, né? E fazer o engastamento, o buraco, para depois você vir com um guindaste hidráulico plantar o poste, ou seja, colocar o poste, para depois numa outra etapa, né? Numa terceira etapa você vir aqui e instalar as ferragens e o cabeamento da média e da baixa tensão, né? Então existe o quê? A visita em campo, o deslocamento, elaboração do projeto, né? Que é o projeto aqui do CEP. Geralmente a signatária, a dona do projeto é a concessionária local, né? Visto que é uma rede dela, né? É uma infraestrutura dela, reunião com o cliente, ou seja, com a concessionária de energia, o projeto arquitetônico, é o croquis. Antigamente nós éramos reféns aí do arquiteto e do engenheiro civil. Hoje em dia nós podemos fazer uma ART, né, no caso de vocês, uma RRT do croquis do projeto o projeto elétrico que você está instalando. Então, e no caso, esse croquis aqui, ele é até fácil, porque existe um arquivo na prefeitura, né, da planta de situação da cidade onde você mora, né? Então, você pega esse arquivo lá da arquitetura e aí você localiza se fica em Goiânia ou se fica em Aparecida, o Caldazinha e por aí vai, né? Então você pega esse arquivo, localiza onde fica o loteamento, copia e cola lá num arquivo que você mesmo pode fazer. Você não precisa esperar um arquiteto ou um engenheiro civil te passar esse arquivo ou fazer. Já tem lá, já tem os arquivos lá no site lá da prefeitura. Aí, ó, as estruturas, né, ó, que estão tanto na NTD 17 quanto na 06, no caso dessa daqui é da 17. O diagrama funcional, que é esse diagrama aqui, ó, que serve como um diagrama unifilar, que já está na etapa um, né? Aí, diagrama dos cabos, lembra? Ó, sempre quando você coloca aqui, ó, o formato da folha, a quantidade de hora, homem-hora, ou seja, do valor homem-hora, que no caso eu arbitrei aqui, ó, que para o engenheiro visitar lá deu R$ 7,50, do projetista R$ 4 e assim por diante. Daí ele vai gerar o quê? Gerar o orçamento aqui, mas o mais importante, eu coloquei, nem no original de vocês não tem aqui, ó. Eu coloquei essa planilhazinha, eu automatizei dois aqui, né, para até incentivar vocês a fazer o cálculo por vocês mesmos daí, ó. Ó, com comprimento, tá vendo esses, ó, ponto A, B, C, D, né? Ó, o G, o E, o G aqui, ó. São esses pontos aqui, ó, tá vendo? Aí eu já deixei a planilha automatizada aqui, ó, para vocês, ó. As fórmulas, tem lugar que você põe a fórmula aqui, ó. Ó, a O5. Tá vendo? Ó? A O5, que é esse cálculo aqui, ó, multiplicado pela Q5, tá? Já deixei aqui disponível para vocês utilizarem, para não se limitar só a olhar no cálculo de queda de tensão e você acreditar, não é isso. Então, essa tabela aqui, ela foi gerada graças a uma planilha dessa de cálculo, e aonde estão as informações justamente na NTC 08, no caso dessa norma antiga, e nessa NT 005 aqui, ó, que é da Equatorial, beleza? Então é isso, pessoal. Aí, lembrando aí, ó, antes que eu esqueça, aí o que que você pode fazer? Deixa eu até fechar essa folha aqui. O que que você pode fazer? Você pode fazer a primeira etapa nesse arquivo Word, finalizou a segunda etapa aqui, ó, vem, tira um print aqui, ó, vamos supor. Vou só tirar um print aleatório aqui, ó. Peraí. Ó, o comando não. Agora foi. Agora vai. Vocês podem simplesmente ou tirar o print, ou então vocês podem
Ó, você vem aqui, ó, Ctrl V, ó, pronto, ó. Colocou a etapa 2 dentro da folha da etapa um aqui, ó. Tá certo que você vai dar mais espaço, vai colocar, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Ou seja, deixa eu fazer a simulação da maneira correta aqui, ó. Tem aluno que coloca o print aqui, né, da planilha de preços, tá certo que deveria ter tirado, né, também aqui do valor final, né? Ah, não, não cabe na tela, então faz dois print, ó. Vou fazer dois print aqui, ó. Fiz dois aqui, ó. Ó, conectei aqui, ó, que aqui mostra, né, o valor de cada etapa, uma das 8 etapas aqui do projeto, e o valor final, ó, esse aqui fictício que eu fiz, ó, deu R$ 10.780 e os impostos deu R$ 1.760 aí, né? É só um, como dizer, só um exemplo. Então, ó, fiz a etapa um e a etapa 2 dentro da folha da etapa um. Ou eu poderia pegar, ó, exportar esse arquivo aqui, ó, copiar ele e colar ele como Excel dentro. Alguns alunos fazem também, colar ele como Excel dentro do arquivo Word e me enviar. Beleza? Então, primeira etapa. Aí vocês podem utilizar como base esse que eu criei aqui, ó, para pôr a representação gráfica que já está lá no projeto, faz o print aqui. Observem aqui para ver se está certo aqui essas informações, né? E o do quadro, né, do quadro de queda de tensão do quadro de carga. Beleza? Então, ó, tá finalizado, né? Eu já vou pedir lá para Flaviane colocar esse material, essas normas essas lá para você, tá bom? E a gente se vê daqui a pouco para a terceira e última aula aqui, tá? Então, fiquem com Deus, pessoal. Já vou deixar renderizando aqui e a gente se vê logo mais aí, né, às 20 horas.